Vamos orar, crianças. Curve a sua cabeça. E nós vamos agora colocar esse tempo diante do trono da graça de Deus. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de pararmos para ouvir a tua palavra, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E Pai, a nossa oração é que o teu Santo Espírito faça a obra, tanto no falar quanto no compreender. Se tu não falares, nós estamos perdidos. Usa, Pai, a tua palavra e a obra de Cristo nessa noite para trabalhar em cada coração aqui e dar uma experiência de regeneração, de novo nascimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem qual que é o texto, o tema do acampamento? Parabéns, parabéns. O versículo então é João 14:6. Tá, eles vão passar, eu vou falando aqui, você vai ouvindo aí, tá? Vocês sabem que aqui em João 14, quando Jesus falou que ele era o caminho, Tomé disse assim, escuta, mas que caminho que é esse? Como é que nós vamos saber esse caminho? Aí no versículo 6, Jesus vai falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então eu quero falar hoje sobre essa expressão que Jesus, ele é a vida. Que vida será que é essa que Jesus veio trazer para nós? Vida eterna. Eu vou ensinar para vocês hoje duas palavras na língua grega, e vocês, quando chegar amanhã na casa de vocês, vocês vão prestar atenção no que eu vou dizer, e vocês vão falar para o pai de vocês, o pastor Maurício ensinou grego para nós. Eu sei duas palavras na língua grega. Não, senhor, não é essas não. Então, eu vou ensinar para vocês hoje duas palavras na língua grega. A palavra vida, hoje eu quero falar de vida e vida eterna. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, Jesus disse que o ladrão vem para matar e destruir. Mas aí Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Todos os textos que eu vou citar aqui, se eu não me engano são 5 ou 6, a palavra vida que vai aparecer nesse texto é a vida Zoe. Então eu vou ensinar agora para vocês, está ouvindo aí, Davi? Duas palavras na língua grega. A palavra vida, na língua grega, ela pode ser traduzida. Você sabe o que é a língua grega? Você sabe em que língua que a Bíblia foi escrita? Ela não foi escrita em português, em francês, em inglês. Filho de pastor é duro. Filho de pastor. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Por quê? Porque a língua grega e a língua hebraica, elas são muito ricas. Então, um texto, Mateus, arruma um copinho de água aí que a garganta está secando. Uma palavra na língua grega, ela tem vários significados. Por exemplo, a palavra vida, ela tem na língua grega, eu vou falar de dois significados, não vou falar do terceiro não. O primeiro significado da palavra vida na língua grega é bios. O que significa a palavra bios? O que significa a palavra bios? Você sabe o que significa a palavra bios? Vida da carne. A palavra bios significa um período de vida. Essa vida que nós nascemos aqui, você sabe que você nasceu, você está crescendo, e depois o que vai acontecer com você? Se Jesus não voltar? Vai ficar grande, e depois que você ficar grande?
E depois que você ficar velho, vai morrer. Vai virar idoso e depois vai morrer. Então, a vida bios, essa primeira vida da língua grega, é essa, calma lá, essa primeira palavra da língua grega, a palavra vida, é bios, é essa vida que nós nascemos. Alguém aqui precisa de vida bios? Alguém aqui está morto? Está todo mundo vivo, né? Eu estou vendo que vocês estão conversando, vocês estão se mexendo, vocês estão mexendo com lanterna ali no fundo, e vocês estão vivos. Então ninguém aqui precisa de vida bios. Que vida que nós precisamos? É a segunda palavra da língua grega, que é a vida zoe. Então, amanhã você vai chegar na casa do seu pai e vai dizer assim, aprendi 2 palavras da língua grega, pai. Que palavras, filho? A palavra vida, pai, na língua grega significa bios. O que é bios? É a vida que a gente vive nesse mundo, ela tem um tempo, ela tem um período. Vida da carne, isso mesmo. E a outra vida que você aprendeu é a vida zoe. A vida zoe é a vida de Deus. A vida zoe é a vida eterna, é a vida que não acaba. Lá em João capítulo 3, versículo 16, aliás, qual vida que Jesus veio para dar para vocês, e para mim e para todo mundo? Vida bios ou vida zoe? Ah, quem falou bios aí? Eu escutei um falando bios aí. Você não está prestando atenção na pregação do pastor. Presta atenção para você não... Como é que foi a música aí que vocês cantaram agora, hein? Vacilar não, antes. Você pirou, cara. Você está pirando, você não está prestando atenção. Tem que prestar atenção, senão você vai pirar. Você vai pirar na maionese. Então, abre os ouvidos, presta atenção o pastor falando. Então, qual vida que Jesus veio trazer? A bios ou a zoe? A zoe. A vida zoe é a vida, já disseram aqui, a vida eterna. Vida eterna acaba quando? Nunca. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida que é a zoe eterna. Então Deus enviou o Filho dele para esse mundo. Quem que é o Filho de Deus mesmo? Jesus. Deus enviou o Filho de Deus, Jesus, para esse mundo, para Ele dar para você e para mim essa vida zoe, essa vida eterna. Aí ele diz assim, ó, João 3,36, diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha que coisa pesada que Jesus está dizendo aqui. Ó, por isso, quem crê no Filho tem a vida, aqui é a zoe eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele vai permanecer a ira de Deus. Como é que nós podemos nos manter rebeldes contra Deus? Sabe como? Quando você ouve a palavra de Deus e não toma uma posição diante daquilo que você tem ouvido. Quando você ouve a palavra de Deus e faz assim, ó, nem te ligo, farinha de trigo, tô nem aí. Quando você ouve a palavra de Deus e fala, acerca deste assunto te ouviremos em outra ocasião, como disseram lá para Paulo. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus com atenção, porque se você e eu não ganharmos a vida zoe, sabe o que permanece sobre nós? A ira de Deus. E olha, eu vou dizer para vocês, eu não quero ficar debaixo da ira de Deus, não. Eu quero ficar debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que é bem melhor. Agora, quando Deus criou o homem,
Deus criou o homem com a vida zoe? Sim ou não? Eita! E agora? Estamos num debate aqui. Quando Deus criou o homem, Adão, não nós. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, o Adão. Adão tinha vida zoe, tinha vida de Deus? Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, Adão tinha vida no espírito, ele tinha vida espiritual, ele tinha vida de Deus? Ele tinha vida de Deus. Quando Deus criou Adão, Adão tinha vida espiritual, Adão tinha vida de Deus. O que aconteceu quando Adão pecou? Desliga essa lanterna aí. Quando Adão pecou, ele perdeu a vida de Deus, ele perdeu a vida zoe, ele perdeu a vida espiritual, e ele começou agora a ter uma vida bios, uma vida limitada a 70, 80, a 100 anos. O ano passado, o meu pai morreu, ele estava com 86 anos de idade. A morte é consequência do pecado. Então, quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, ele perdeu a vida espiritual e a natureza de pecado entrou na vida dele. Jesus, ele veio para quê? Nós lemos ali. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou vida eterna. Então, Jesus, ele veio para quê? Para nos dar essa vida eterna. Pode falar. 970 e tantos, 600 e tantos, 700 e tantos. Envelheciam e morriam, como qualquer um de nós. Agora Jesus veio para trazer vida eterna. Eu queria ler com vocês um texto de Romanos 5, 17 a 19, queria que você prestasse atenção. Que aqui a palavra de Deus explica bem. Ó, se pela ofensa de um e por meio de um só homem, Adão, reinou a morte, entrou a morte, muito mais aos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todas as pessoas para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A vida aqui no grego é a zoe. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando Adão pecou por um só homem, por um só ato de desobediência, reinou a morte. E por um ato de justiça, o ato da obra de Cristo, ele veio trazer vida para cada um de nós. Porque pela desobediência de um só homem, quem que é esse homem que desobedeceu lá no Jardim do Éden? Adão. Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Quem que foi obediente? Quem? Jesus. Muitos se tornarão justos. Lá em Romanos 6, 23, a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, presta atenção, vocês estão com a soneira, né? Tem que botar vocês para dormir de tarde. Ou fazer o estudo de tarde para acordar vocês. Ó, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Ó, por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque o salário do pecado é a morte. Porque a pessoa que pecar, essa terá que morrer.
Quantos aqui nasceram em pecado? Levanta a mão. Porque todos nós nascemos em pecados, isso mesmo. Então os que estão dormindo aqui não conseguem levantar a mão. Porque nós nascemos em pecado que Deus enviou Jesus a esse mundo. O Mig falou muito bem aqui. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele estava pagando o preço, o salário do pecado que nós não poderíamos pagar, que é a morte. Então, quando Cristo morreu lá na cruz, o que ele fez? Ele atraiu o nosso pecado no corpo dele. Se eu pegar, quando eu tinha 20 anos de idade, eu ouvi a palavra pela primeira vez, o Evangelho. E o pregador pediu para mim abrir a minha Bíblia em João, capítulo 12, versículo 32. Você sabe o que está escrito lá em João 12, 32, Rafael? Está escrito assim, Jesus dizendo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem está dizendo isso, Davi? Jesus. O que Jesus está dizendo? Que quando ele foi levantado lá da cruz, ele atraiu todos a ele. O que Jesus atraiu no corpo dele? Pecado de quem? Da gente, do ser humano. Deixa o ser humano do lado. Ele atraiu o seu pecado e o meu pecado. Aí ele me explicou assim, se eu pegar esse crachá aqui, colocar dentro da minha Bíblia aqui, do meu iPad, fechar ele, embrulhar e mandar ele pelo correio lá para o Japão, ele vai com o meu iPad ou não vai? Por quê? Porque ele está dentro. Ele não está aqui dentro. Se eu pegar, fazer um fogo bem forte ali agora, uma fogueira, vai ter fogueira aí, tias? Para pular, não? Fogueira? Deixa o tio, eu vou fazer uns acampamentos aqui, vai ser diferente o negócio. Se eu pegar uma fogueira bem forte, botar o meu iPad com o crachá dentro, lá no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar o iPad e vai queimar o quê? O crachá também. O que Deus fez com o nosso pecado? Ele pegou o nosso pecado e colocou no corpo de Cristo naquela cruz. Ele atraiu o nosso pecado no corpo dele. Então, quando Jesus está dizendo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que Jesus atraiu lá no corpo dele? O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. O pecado de todos. Agora, o que eu preciso fazer para ter uma experiência, para receber essa vida Zoe? Hein, Davi? O que eu tenho que fazer, Davi? Para receber a vida Zoe? Eu tenho que crer que quando Cristo morreu lá na cruz, eu fui atraído nele, eu fui crucificado com ele. Oi. Crer nele e ter fé. Mas a fé, a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Eu tenho que pedir para Deus me dar fé para crer nele. Olha que coisa bonita. E sabe o que Deus faz? Ele dá fé para você, ele dá fé para mim, ele dá fé para todo aquele que precisa dessa experiência, que quer essa experiência, ele derrama essa fé no nosso coração. Esse texto de 1 João, capítulo 5, versículo 10, para mim é um dos melhores textos aí para entender essa obra. A palavra de Deus diz assim, aquele que crê no Filho de Deus, presta atenção, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este. Qual que é o testemunho? Que Deus nos deu a vida. Que vida que é essa? Zoe. A vida Zoe. Deus nos deu a vida Zoe, a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem que é o Filho de Deus? Aonde que está a vida Zoe? Em Jesus. E esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Essas coisas eu vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Crer no nome do Filho de Deus. Até os tios estão com sono. Jesus tem misericórdia. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna, Caio Neiva Mizobuti? Crer. Ó, então ele diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. O que você e eu está dizendo para Deus quando a gente não crê na obra de Cristo? Sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Deus, você é mentiroso. Agora, quando você diz para Deus, Deus, eu creio na obra que o teu filho fez por mim na cruz do Calvário. Que eu fui crucificado com Cristo lá naquela cruz. Você lembra aquele texto de Gálatas 2:20, quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós cremos que Cristo vive em nós, e nós damos crédito a isso, você sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Ou concordo. E eu concordo com você. Quando você ouve a palavra de Deus e você diz amém, você diz eu creio, sabe o que você está dizendo para Deus? Eu estou permitindo que o Senhor venha revelar isso no meu coração. Eu estou permitindo. Então, toda vez que você ouvir a palavra, você diga assim, amém. Senhor, eu creio no que a tua palavra diz. Você entende a palavra de Deus? Você entende a palavra de Deus? Tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que eu não vou entender. Mas eu creio no que a palavra de Deus está dizendo. Você sente a palavra de Deus? Também não sinto. A palavra de Deus não é para ser sentida. A palavra de Deus é para ser crida. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, a palavra de Deus fica encarregada em fazer aquilo que ela está dizendo que vai fazer na nossa vida, porque sabe o que nós dizemos para ela? Eu creio. Sabe o que nós dizemos para ela? Amém. Sabe o que eu disse? Eu concordo. E Tito capítulo 3, versículo 7 diz assim, a fim de que justificados por graça, peraí, Carol, a fim de que justificados por graça, como é que Deus salva a gente? Por aquilo que a gente faz, lei, ou por aquilo que Cristo fez, graça? Pela graça. Ô, quem falou que a gente faz aí? Você está de bobeira, cara? Não é pelo que a gente faz, é pelo que Cristo fez. A salvação é pela graça. Quando você faz, é lei. Quando você faz, é você tentando se salvar. Por isso que a Bíblia diz assim, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como é que a Bíblia salva você? A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé não vem de você, é dom, é presente de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você fosse salvo pelo que você faz, você ia bater no peito e dizer assim, eu sou salvo porque eu faço isso, eu sou salvo porque eu faço aquilo, eu sou salvo porque eu vou na igreja. Não, você é salvo é pela graça de Deus. Então, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E sabe para que Deus salva a gente? Fala. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque o que é salvação? É novo nascimento. O que é novo nascimento? É Deus tirar a vida de Adão, é Deus tirar a vida de pecado de dentro de você e colocar a vida de Cristo. Quando a vida de Cristo entra, o que acontece? Porque o nosso coração está em trevas. O que acontece quando você está num quarto escuro e você liga a luz? O que acontece com as trevas? Elas desaparecem.
O que, que é trevas? Ao se eu apagar todas essas luzes aqui, o que, que vai acontecer aqui dentro? Vai ficar tudo cheio de trevas. Não apaga não. Quando as trevas entram, quando a luz entra, que é Cristo, as trevas dissipam, aí você começa a descansar. E o Espírito de Deus vai falando com o nosso Espírito. Então a gente precisa dizer, Senhor, revela no meu coração essa verdade para que eu possa ter a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Agora, fala, Carol. Fala alto que eu sou meio surdo. Até chegar a nós. Por isso que a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os seres viventes. Falta pouco. Tá com pressa? Não deu uma hora não, rapaz. Tá doido? Não deu nem meia hora. Falta um texto. Ó, para que Deus salvou a gente? Presta atenção. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe para que Deus salvou você, Caio? Para que a fragrância do conhecimento de Deus saia pela tua boca. Para que você fale para as pessoas desse evangelho. Aí ele continua e diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Presta atenção. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Tudo zoe aqui. Olha que coisa linda. Para que Deus me salvou? Para Cristo vir habitar em mim. Quando Cristo vem habitar em mim, sabe o que acontece em mim? Eu começo a soltar um cheiro, uma fragrância do conhecimento de Cristo. As pessoas, o cristão que tem Cristo, ele tem prazer em falar de Cristo para as pessoas. E quando ele fala de Cristo para as pessoas, quando ele fala do Evangelho, quando ele dá a razão da esperança, quando ele dá a razão da fé que está nele, ele está trazendo vida para as pessoas que ainda não têm essa vida. Paulo diz assim, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Quando que uma pessoa começa a falar desse Evangelho? Primeiro, quando ele experimenta esse Evangelho. Ele precisa provar esse Evangelho. Você já tomou suco de umbu, Davi? Você já tomou suco de umbu? Suco? Nunca tomou? Quando você for no Nordeste, pede para tua mãe comprar. Vai lá, dá um suco, um sorvete de umbu. Você, o meu amigo acho que já comeu. O umbu é uma fruta típica do Nordeste. Agora, você pode me falar se ela é amarga, se ela é doce, se ela é boa, se ela é ruim? Por que é azeda? Por que você sabe que ela é azeda? Porque você já experimentou. Então, quando nós experimentamos Cristo, a vida de Cristo, a gente vai saber se ela é doce ou se ela é azeda. Nós vamos saber. Porque ele faz uma obra tão bonita, tão maravilhosa no nosso coração, ele muda o nosso coração, ele muda a nossa mente, ele faz uma obra tão espetacular dentro de nós, que a gente começa a falar dele para mais e mais pessoas. Então, nós nascemos com vida zoe? Ninguém aqui nasceu com vida zoe. Eu tenho uma neta, vocês sabiam? A Lulu, olha aqui a foto dela. 1 ano e 8 meses. A Lulu, essa aqui é a Luísa, minha neta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Luísa nasceu com vida zoe? Não. Bios, isso mesmo.
ela não nasceu, Zeca, com vida zoe, ela nasceu com vida bios, ou bios, como diz o Zeca. Ela nasceu com a vida biológica, ela está crescendo. Mas ela precisa, um dia, ouvir o Evangelho, 1 ano e 8 meses. Ela precisa um dia ouvir o Evangelho, e o vô, toda vez que vai lá, fala do Evangelho para ela, fala dos versículos da Bíblia para ela, e o vô já ora para a salvação dela. Você sabe para que esse monte de tio está aqui? Para cuidar de vocês, para orar por vocês, para cuidar de vocês, para que um dia cada um de vocês também tenha uma experiência dessa vida zoe, dessa vida eterna em Cristo Jesus. Você quer essa vida eterna para você? Você quer a vida zoe? Você quer a vida eterna em Cristo Jesus? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo revele no seu coração essa vida eterna, essa vida zoe. Tá? Eu queria que você ficasse bem quietinho e ouvisse essa oração e depois você dissesse amém bem forte no final. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada vida aqui nessa noite. Te louvamos e te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o seu Filho amado a esse mundo, para que ele morresse na cruz, para que lá naquela cruz ele atraísse a nossa vida de pecado, o nosso velho homem, e colocasse dentro de cada um de nós a vida zoe, a vida eterna. E Pai, é o teu Santo Espírito, por meio da tua santa e excelsa palavra, que pode revelar essa palavra a cada coração. Nós não temos capacidade nenhuma de fazer essa obra, mas tu tens. E eu quero, Pai, colocar a vida de cada pequenino aqui nessa noite, e também cada família que está sendo representada aqui por eles, pedindo a Ti, Pai, clamando, por misericórdia, em nome de Jesus, revela a cada coração essa vida zoe, essa vida eterna que eles têm gratuitamente na pessoa e obra de Cristo Jesus. Pai, nós confessamos que nós estamos crucificados com Cristo e que Ele habita em cada um de nós, segundo a Tua palavra. Revela a cada coração essa verdade, é o que nós te pedimos, Pai, e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém.